Bom dia a todos, salve, salve. Estamos aqui hoje para bater um papo, uma conversa, uma entrevista com Matheus Mendes sobre o tema das guerras híbridas, das revoluções coloridas. O Matheus é um professor de geografia formado pela UF, né? Ele atua na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, mestre em ciência política, na linha de estudo, né, de política mundial, relações internacionais, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, né? E a dissertação que o Matheus concluiu no ano passado resultou no livro recém-lançado pela editora Expressão Popular, que se chama Neogolpismo e Guerra Híbrida, Geopolítica e Luta de Classe no Brasil entre 2013 e 2018. É esse livro aqui, né? O Matheus vai falar também sobre ele hoje conosco. E o Matheus tem interesse nas áreas de golpes de Estado, geopolítica, política internacional, política latino-americana. Ele é pesquisador da GRISUL, né, um grupo de pesquisa em relações internacionais do Sul Global, da Unirio, e atualmente está cursando um doutorado em economia política na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Matheus, seja muitíssimo bem-vindo, é uma alegria enorme você estar aqui conosco hoje, né? Então, vamos começar esse bate-papo abrindo para você falar um pouco da sua trajetória, da sua formação total acadêmica também, e que acabou levando, ou mesmo até capturando, o teu interesse, né, para essa pesquisa, para esse tema, que envolve fabricação de golpe de Estado nessa nossa era atual, que é uma era tão imersa na virtualidade, no mundo digital, que até pouco tempo atrás era mais analógico. A bola é tua, Matheus. Bom dia, Lúcio. Bom dia, internautas. Então, primeiramente, sim, eu quero agradecer teu convite, né, Lúcio? Curioso essas coisas assim da vida acadêmica, da pesquisa, né? A gente acabou se esbarrando, se conhecendo por conta de convergência de agendas, né? Isso é bem interessante, né? E estávamos os dois estudando guerra híbrida com enfoques diferentes, mas o tema geral era esse, né? Cada um no seu canto, tanto quanto isolados, né? E eis que pudemos trocar ideia, eu conheci o canal e tal. Então, assim, dito isso, né, e parabenizar o teu trabalho, né, no Portal Fio do Tempo, é uma trincheira muito importante, assim, nessa luta que a gente tem travando, né. Então, assim, dito isso, vamos à sua pergunta. Cara, eu sempre tive, né, a política sempre foi uma coisa muito marcante, assim, na minha vida, assim, sempre fui muito curioso com política, né. Então, minha mãe já me levou direto já, e 89 eu estava no histórico comício do Lula, na Candelária. Fui liderança de grêmio, de diretório acadêmico, sindicato. E assim, eu sempre fui muito curioso com disputa de poder, principalmente em escala global. Assim. Eu lembro que uma vez até recebi um elogio da professora por conta de uma redação que eu fiz sobre um tema que parece que o tema vai voltar à baila agora, que foi a época era a Guerra de Kosovo, né? Guerra de Kosovo? A Guerra de Kosovo, né? Que é curioso, né? Porque assim, a mídia ocidental ela gosta de dizer que primeira invasão, primeira violação de território desde a Segunda Guerra Mundial é agora que a Rússia ataca a Ucrânia. Só que se esquece de 80 dias de bombardeio que o Bill Clinton e a Madeleine Albright promoveram, né? Bill Clinton, Tony Blair, essa galera aí, né? E eu lembro que eu fiz a redação, estava no ensino médio, e eu fiz uma redação, eu recebi elogio da professora e tal. E, bem, aí eu fui para
faculdade de geografia. Eu costumo dizer que fui para a faculdade de geografia porque não existia faculdade de geopolítica. Matheus, só uma coisa, o ensino médio, você falou, você foi do Grêmio, já essa implicação. Qual era a escola que você estava nessa época? Putz, cara, eu não podia. Imperdoável esse erro. Eu estudei no Colégio Pedro II. Não, imperdoável, eu não podia esquecer isso, não. Não podia pular essa parte da história, não. Grande centro de formação, né? Em todos os sentidos, cara. Em todos os sentidos, né? Para além das disciplinas, né? Para além das aulas, né? E eu fui estudante de Pedro II durante o governo do Henrique Cardoso, né? E fui liderança do Grêmio naquela época. E eu lembro, assim, que quando veio o golpe de 16, eu comentei, eu tive contato com o pessoal do Grêmio, eu falei, o que está vindo por aí é muito pior do que o governo Fernando Henrique. Assim, vai parecer aquilo que a gente viveu nos anos 90, vai parecer um passeio no parque. E foi, né? E está sendo, né? Porque a sanha que os caras estavam para desfazer tudo, né? E pôr uma agenda uma agenda que já vinha sendo planejada desde os anos 80, né? Que foi interrompida quando a gente ganhou a eleição em 2002. Então, assim, é isso, né? Eu fiz Pedro II, aí queria fazer faculdade de geopolítica, né? Mas não tinha faculdade de geopolítica, continua não tendo, né? E eu fui para geografia, né? Mais perto de geopolítica é relações internacionais, né? E não tem também, assim, na verdade, sim, tem, na época que eu fiz, não tinha nenhuma pública, né? E não fazia é uma área relativamente nova, né, academicamente, né? Na verdade, não é nova, não é nova. Ela foi, não, a UNB, se eu não me engano, desde os anos 60 a UNB já tinha, ou então 70. A questão, não, e a PUC tinha um curso, aqui no Rio tinha na PUC, mas foi a política externa do Lula, para desespero de grande parte, inclusive dos coxinhas que vão fazer faculdade de Relações Internacionais, foi a política externa do governo Lula que deu tesão, assim, que inspirou a abrir faculdade de RI no Brasil inteiro. Assim. E, de fato, salvo engano, em 2008, a UF abriu o que foi o primeiro curso público de RI. Em 2000, quando fiz o vestibular, existia na UNB, por exemplo. Eu tenho certeza que existia na UNB. Eu não sei se havia em outros lugares. Mas é isso. Assim, salvo engano, já havia faculdade de RI desde os anos 70 aqui. Mas na UNB, eu não sei se a USP tinha. Mas, assim, o fato é que aqui no Grande Rio não havia. E aí eu fui para fazer geografia e os temas que sempre me interessaram mais foram esses, né? Da disputa de poder em esfera global. Sempre foi isso que mais me interessou. Dentro disso, assim, um recorte específico de América Latina, inclusive minha monografia foi sobre América Latina. Mas eu sempre fiquei muito curioso assim, com a disputa global mesmo, e sempre por conta dos Estados Unidos, né? Sempre estudando como que os Estados Unidos exerce seu poder, né? Como que foi, né, a Segunda Guerra, como que começa a Guerra Fria, sempre quis entender esses processos, né? Como que esses processos globais eles se desdobram na política doméstica, né? E aí vem 2013. E aí vem 2013, né? Eu à época estava nos Correios, trabalhei muitos anos nos Correios, na época eu estava como gestor na área de comércio eletrônico. Então eu estava um pouco afastado assim das discussões, né, da militância, né, organizada, de fábrica. Gestor
não convém gestor fazer greve, né? Então a gente fica, aí eu tive que me afastar um pouco desse universo, né? Mas eu não me afastei da política, e eu continuava estudando e interpretando aquilo, e eu nunca comprei a ideia de 2013, assim, de algo espontâneo. Eu nunca acreditei As nisso, assim. manifestações, né? Você está falando aquelas manifestações de junho, né? Eu nunca acreditei naquilo, assim, que a espontaneidade das massas, nunca acreditei nisso. E eu lembro, assim, que a época eu discuti com várias pessoas, eu falei, cara, isso é um golpe, gente. Ah, você está defendendo o governo petista, não sei o quê, a gente quer mais. Eu entendia, eu entendia o anseio por mais. Eu, quanto mais eu estudo, assim, embora fique sempre muito claro que era uma enganação, né? Tinha uma isca ali, mas ao mesmo tempo fica também muito evidente assim, que foram, foram experimentados instrumentos que tornavam aquilo ali realmente atrativo. Muita gente boa, foi nas manifestações. Muita gente que hoje faz autocrítica, que entende que tudo começa ali. Porque, assim, a real é que há um consenso. Tudo começa em 2013. O que vai variar é a discussão do legado de 2013. Mas ninguém na academia vai pontuar outro lugar. Há um estopim ali, né, Matheus? Aquilo ali foi um start. Assim, 2013 iniciou uma nova era na história brasileira. 2013 é uma nova era. Assim, existe Brasil antes e depois de 2013. E, assim, o que está em disputa, né, e para isso que a gente vai para o debate, é o legado de 2013. Mas que é 2013 que começa, não tem. Podem pontuar e encontrar algumas coisas que já havia, por exemplo, já havia desde a eleição de 2010, já havia tido um apelo fundamentalista cristão na eleição, na campanha do Serra. Já houve ali uns traços. Tem uma questão também, só para fazer um parênteses, você me lembrou agora, você falou do Serra, ela foi tocada en passant na escrita do Wilson Ferreira, um livro dele também, só que é mais sobre semiótica, que ele fala de uma ebulição das redes surgindo já em 2010, 2011, mas assim, não apontando, isso só depois ele escreve, não apontando que na época desse para entender isso, mas essa coisa dessa intolerância aparecendo, né? Só para dar uma... Assim, em 2013 eu já falei que era golpe. Isso aí não tem caô. Em 2013 eu falei que aquilo ali não era aquilo ali estava errado, aquilo ali não era nosso, que tinha algo estranho. Eu ainda não sabia o que era, assim, né? E aí, no ano seguinte, aí eu não sei realmente se foi no ano seguinte ou ainda em 2013, mas eu tive contato com o livro do professor Muniz Bandeira, A Segunda Guerra Fria. E ali ele destrincha as revoluções coloridas que houve no leste europeu. Aí ali, para mim, fechou. O que aconteceu aqui foi isso. O que aconteceu aqui foi isso e vamos buscar entender. E aí eu vim estudando muito esses temas, né? E aí eu fui para o mestrado, entrei no mestrado com outro tema de trabalho, mas eu queria mesmo era estudar isso. E aí tem um negócio assim, né? Foi uma coisa um pouco arriscada, assim, o que eu fiz, mas fica a dica, né, para quem tiver um tema, assim, que se você estiver confiante, quer tentar uma pós-graduação, você está confiante no seu tema, mas se o tema é polêmico, entra, entra com um outro tema. Apresenta um projeto que seja mais arroz com feijão, que tenha menos atrito
as bancas, porque aí você entra e você é super normal assim mudar de projeto, né? Eles podem ser modificados durante, né, Matheus? A pessoa entra com projeto. Tem mudança, assim, tem mudanças no projeto, tem mudanças de projeto. No meu caso, eu mudei de projeto. Né? Eu apresentei um projeto que era para estudar política externa Brasil e Venezuela. É um negócio que passa, não tem. Né? Você vai para uma seleção, você sabe, se você vai para uma seleção em nível competitivo, você sabe montar um projeto, você vai estruturar e vai conseguir defender aquilo ali, você vai mobilizar os conceitos e a bibliografia necessária e ter soluções. E eu fiz isso, só que quando eu entrei, eu falei, cara, não quero isso. E aí, assim, você vai fazendo as disciplinas, né? Fui fazendo as disciplinas e fui me convencendo cada vez mais. E aí calhou que, assim, que na seleção do mestrado, eu tive contato com a obra do professor André Coelho, que acabou sendo o meu orientador e acabou sendo o prefácio do meu livro. E o André Coelho ele já mobilizava a ideia de neogolpismo. Ele é um dos poucos autores que já vinha mobilizando esse conceito. Ah, interessante. Você está muito interessante isso. Quer dizer, o conceito de neogolpismo, o André Coelho, você pega dele e desenvolve a partir dele. Inclusive tem uma coisa assim, curiosa, assim, eu não... Você cometeu uma imprecisão, mas é porque eu fiz um negócio que gera confusão e você cometeu uma imprecisão e eu deixei passar. Mas é o seguinte, a dissertação ela é neogolpismo e guerra híbrida, mas o livro virou guerra híbrida e neogolpismo. Ah, tá, eu nem me liguei, enfim. Mas é porque realmente, assim, o neogolpismo era a parte que era mais... Era a parte que entrava em menos conflito, porque o meu orientador já discute isso, o professor Fabrício Pereira da Silva, que foi meu professor no mestrado também, ele também já discute isso, e o professor Igor Fuser também discute, né, eu não recordo agora se ele tem trabalho publicado nessa área, mas o pessoal de ciência política e relações internacionais, né, de esquerda já vinha identificando, já vinha discutindo, ainda que eu não usasse o termo neogolpismo, já vinha identificando que havia uma nova forma, e aí eu começo a entrar nos aspectos mais acadêmicos, provavelmente dito, assim, que a guerra híbrida e o neogolpismo, eles são novas formas, né? Eu usei eu fiz uma epígrafe, eu peguei a música do Cazuza, né? Assim, é a versão nova de uma velha história. Porque golpes e guerras acompanham a história do Brasil, principalmente as guerras, né? Porque golpe de Estado é uma coisa... tem menos eventos, assim, é mais... Bem, golpes e guerras acompanham a história da humanidade há muitos anos, há muitos séculos. E, no entanto, a gente tem que frisar que é diferente. O que está acontecendo aqui agora é diferente. E aí eu costumo falar o seguinte, que foram desenvolvidas novas formas de fazer guerras e fazer golpes de Estado que escapam da gramática com a qual o cientista político está habilitado a usar. Ele não está habilitado a trabalhar com esse tipo de golpe. A realidade está sempre à frente dos manuais de política. E é normal que seja assim. A realidade está à frente do direito. Primeiro você cria um fato político. Depois você tenta normatizar e criar leis para aquilo. Para dizer o que pode e o que não pode. Primeiro acontece uma coisa. Isso. Aquilo que numa recente conversa, numa apresentação do webinário, você deve lembrar que a gente colocou lá do olho do furacão que estava dizendo, né? Os acontecimentos vêm, a vivência, para a gente poder ter um entendimento, tem que ter um distanciamento, né? Eu entendo que é isso que você está dizendo. Essa produção do entendimento teórico
Assim, assim, alguns têm essa... Alguns têm a clareza de que a gente vai explicar a posteriori, porque não faz sentido, a gente não tem como explicar algo que não existe. Não tem nem como alguém... Que é invisível, de um certo modo. Não, assim, uma coisa é, o estrategista militar, ele bola novas formas de fazer guerra. Mas quando ele faz isso, isso vai ser segredo. Por uma razão óbvia. É guerra. Né? É um segredo de estratégia. Então, assim, isso aí... assim, eu tinha percebido assim, olha, existe essa diferença, existe os golpes... O golpe que a gente vê hoje é um golpe que é diferente do que houve anteriormente. E eu preferia usar o termo neogolpismo. Eu achei um termo bem interessante, porque, em geral, para explicar o golpe de 16, para classificar o golpe de 16, as pessoas usam alguns adjetivos. Então, golpe parlamentar, golpe midiático, golpe jurídico, ou combinação desses adjetivos. Golpe jurídico parlamentar, golpe jurídico midiático. Cara, é uma miríade, né? E vai embora. Vai buscando aí a análise combinatória e pronto, vai juntando dois e ferrou. Não, Matheus, e pessoas, agora, pontuando aqui, inclusive pessoas tentando buscar esse entendimento com olhares de lugares um pouco diferentes, né? Complementares. Então, era inclusive o que eu ia pontuar agora. Esse tipo de nomenclatura, ela fala mais do observador do que do objeto. Porque se o analista valoriza mais a dimensão da formação da opinião pública, ele vai dizer que foi um golpe midiático. Se é uma pessoa que já tem um enfoque maior nas instituições, aí ele pode dizer que é um golpe tanto jurídico quanto parlamentar, ou jurídico-parlamentar. Aí você vai ter alguns que vão combinar o jurídico, porque a verdade é essa, né? A Lava Jato, tem setores que tentam passar pano, né? Pro fato de que a Lava Jato ela foi um conluio, mas que não foi um conluio só do Ministério Público com o juiz. Foi com a mídia. Foi com a mídia. E ele já havia dito isso, que tinha que fazer assim. Ele falou isso em 2004. Em 2004, Sérgio Moro escreve um artigo falando da Manipulite e ele fala da importância de que a mídia que vai criar o ambiente social que vai permitir, aí eles só não falam os abusos, mas eu já coloco os abusos que eles vão cometer. Mas então, assim... Matheus, posso fazer um parênteses aqui? Você me lembrou de um fato, retoma depois disso, já que você falou do Moro. Você me lembrou, inclusive, essa dimensão da Lava Jato, de 2014, dias antes do segundo turno. Você deve lembrar, muitas pessoas lembram disso, eu gravei um vídeo, está no portal Fim do Tempo sobre isso. Explodiu na mídia um boato, digamos assim. Aquele doleiro Youssef estava preso, já começava essa operacionalização midiática. 14. Isso, 3 dias antes do segundo turno. Eles sabiam de tudo. Olha o que aconteceu. Eu lembro a capa. Eles sabiam de tudo. E o Twitter, as pessoas, já as redes funcionando com artilharia pesada, o Twitter... Vão matar ele. Foi envenenado, tal. E tem gente, rapaz, é mídia. Tem gente que embarcou muito naquele clima. E era a Veja. A Veja fez uma matéria, essa que você lembrou da capa, e foi uma boataria. Mas olha só, 3 dias de segundo turno, né? Você entende? Eu estou reforçando isso, que você acabou de dizer, 2004, que descreve isso, né? Essa operação, como se fosse operação psicológica. A verdade é essa, né? Midiática, entendeu? Por isso que a Veja, muitas vezes,
para não dizer quase, para não dizer sempre, muitas vezes a Veja é caso de polícia, né? Não é nem de política. Aquela... Bem, se fosse começar a falar da imprensa, assim, de ficar aqui só nesse aspecto. E o que eu busquei, quando analisei o neogolpismo, foi relacionar as várias dimensões. Então, assim, isso, toda escolha subentende, né, renúncias, né? Então, eu optei pela análise panorâmica. Então, muito a contragosto, que às vezes eu queria entrar no detalhe em alguns aspectos, mas aí ia ficar muito grande, muito disperso, né? Então, eu troquei, né? Eu enfatizei o aspecto da dinâmica, o aspecto panorâmico, e não em detrimento ao detalhamento de cada uma das variáveis. E no livro eu até trato, assim, porque eu falo, olha, o neogolpismo, ele opera com interação dialética de mídia, judiciário, parlamento, e no caso brasileiro, que é um aspecto que o diferencia dos outros neogolpes que houve na região, ruas. Porque no caso de Honduras e do Paraguai não houve ruas envolvidas. Foram golpes extremamente rápidos. Sim, o do Lugo, exatamente. Ruíço político o nome, né? O do Lugo foi gritante demais, a ponto de a gente esquecer que o do Zelaya foram 7 dias. É porque o do Lugo foram 2, né? Mas o do Zelaya, 7, ou se você quiser considerar, desde que começou um ponto específico da crise, você vai retroceder 8 semanas no máximo. É um processo muito rápido. É muito rápido, né? Então, assim, no caso brasileiro, eu peguei analisei 2 recortes, né? E mostrou assim, como que o neogolpismo ele operou, né? Então, assim, o Moro sequestra o Lula na manhã do dia 6 de março, se não me engano, que era uma sexta-feira. Sexta-feira é ótimo, porque assim, nada vai acontecer. Você tá falando da coercitiva, daquela... Aquilo foi um sequestro, né? Sim. Aquilo foi um sequestro, né? Então, assim, tem o sequestro do Lula, dia 6 salvo engano, 6 de março de 16. Né? E aí, o fim de semana todo, a mídia ficou em cima dessas imagens, né? Aí o judiciário manda prender, aí o judiciário manda prender, a polícia vai cheio de parafernália, parecia que estava indo para uma guerra, né? Helicóptero, polícia pra caramba na casa do presidente. Um aparato digno de mega traficante internacional, né? Uma coisa... Parecia até que iam pegar algum barão do pó lá em Belo Horizonte, entendeu? Parecia que era isso. Aí, cara, eu sei que pegaram, tem o sequestro, aí a mídia cai matando uma semana, aí, principalmente no fim de semana, mas ao longo da outra semana só se repercute isso, e aí os parlamentares começam a fazer o balcão de negócios, aí no dia 13, 7, 13, não, dia 15. Aí no dia 15 de março, foi isso mesmo. Porque no dia 15 de março, aí eles promovem a maior manifestação da história do Brasil. A gente tem que entubar essa. A maior manifestação da história do Brasil não foi nada de esquerda. Foi a manifestação pró-impeachment, ou seja, uma manifestação golpista, no dia 15 de março de 2016. Ô, Matheus, essa não é aqui na Paulista, você está falando, né?
Que a PM bateu continência, lembra disso? Foi essa que eles bateram continência para as pessoas passando? Teve toda Eu uma. não sei. Cara, olha, esse detalhe assim eu não lembro. Pode ser, mas isso também pode acontecer várias vezes. Sim. O que eu sei é que foi a maior manifestação. Foi coisa, tipo assim, mais de 10 milhões contando o Brasil inteiro. E aí teve essa manifestação. Essa manifestação ela ocorre um mês antes da votação do impeachment na Câmara. Aquela manifestação ali, ela barateou o custo de operação, né? Quem tinha, quem tinha alguma dúvida ali e tal, estava inclinado, mas ficava pensando, cara, quando foi aquele monte de gente na rua, não tem mais o que. Não tinha mais o que. Quem tinha alguma inclinação ali decidiu. Ali decidiu, porque a preços daquele momento, o que se tinha é eu vou estar do lado certo da história. Mesmo que depois a história vai. O problema foi esse, é que rapidamente se mostrou que aquilo ali foi uma farsa e tal, mas sim, o que se esperava era isso. Não, ficaram do lado certo da história. Depois, daqui a 30 anos, Você vão sabe ver que que eu tenho um camarada, o Matheus, exatamente dessa manifestação que você está falando. Conheço há muito tempo, tal, mas é uma pessoa com uma orientação política totalmente diferente da minha. Ele se refere a isso, mora em São Paulo. Eu lembro que ele conversou comigo, eu alertando já. Na época eu já tinha percebido também. Depois eu vou até comentar um pouquinho como é que foi, rapidamente, como é que eu fui capturado para esse estudo. Me lembro que a narrativa dele foi a seguinte: ele levou os filhos para Paulista, foi épico. Eu nunca me esqueci disso na época. Que assim, me deixou muito impactado negativamente. A alusão dele foi épico. Ele achou aquilo fantástico, assim, um momento e foi um momento histórico, como você está destacando. Mas não que seja o épico dele era tipo assim, agora nós vamos acabar com a corrupção, o Brasil agora vai se endireitar, entendeu? Essa fala dele. é, quando Hitler ruma para Stalingrado, é um momento épico também. Não tem nada louvável naquilo. Não tem nada louvável naquilo. Né? Quando o Hitler marcha sobre Paris, não tem nada louvável naquilo. Quando Bolsonaro toma posse, tem nada louvável uma desgraça dessa. Mas não deixa de ser um fato histórico. Pois é, e assim, o que tem de diferente, né, no neogolpismo que ocorreu em outros lugares, que são e eu agora não lembro se no livro eu listo três, mas assim, agora de estalo, eu lembro me ocorrem duas diferenças, né? A primeira diferença é, é o tempo do golpe. Porque o golpe no Brasil foi um golpe em câmera lenta. Concordo contigo. Foi um golpe em câmera lenta, assim. Etapas, Porque. etapas, né? Também. E assim, a ciência política brasileira, a latino-americana em geral, mas assim, a fala brasileira, ela, é, ela tem uma dependência epistêmica, usando aqui um conceito que o Fabrício Pereira da Silva gosta muito de usar, assim, tem uma dependência epistêmica, né? É a colonialidade do saber. Ela pensa de acordo com o que ela meio que pede autorização para pensar, né? O que a Europa vai pensar se eu pensar tal coisa? O que ela vai dizer, né? E assim, a ciência política, a intelectualidade europeia é extremamente institucionalista, né? E aí aqui no Brasil o golpe foi cumprindo todas as etapas institucionais e as instituições, como se dizia muito, as instituições estão funcionando. Não estavam, não estão. Não estavam e não estão. Porque não estavam funcionando, porque se estivesse funcionando, tinham prendido o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha sido preso em 2014, em 2016. Preso, não tem meias palavras. Né? O Bolsonaro tem sido caçado em 16. Não tem como um parlamentar fazer um voto
enaltecendo um notório, sabido torturador. Não, aquilo ali foi um verdadeiro escândalo em rede nacional, inclusive, né? Foi uma coisa assim. E assim, se as instituições funcionassem, ele não poderia ter feito o que ele fez. Se as instituições funcionassem, o Michel Temer tinha tido muito mais problemas. E, bem, poderia ficar aqui falando um monte de se funcionar assim, não funciona. A prova não funciona. Não funciona. E aí, assim, a Academia Brasileira, ela comprou a ideia de que foi impeachment. Essa discussão se foi golpe ou impeachment, assim, o fenômeno, independente da nomenclatura, o evento, ele foi interesse, eu não vou lembrar agora o número de cabeça, mas provavelmente em torno de 12% dos trabalhos publicados nos grandes eventos de ciência política da Brasil e da América Latina e nas principais revistas acadêmicas dessa área. Isso foi interesse em torno de 10%. E para a maioria esmagadora foi impeachment. Então, assim, isso aí mostra, aí voltar lá no começo, assim, da necessidade da gente romper com o paradigma e saber que a gramática com a qual está trabalhando não está explicando determinada coisa. Não está explicando. Porque, assim, é claro que foi um golpe. Hoje está cada vez mais claro que foi um golpe. Desculpa. Não, até algumas pessoas que endossaram a época e hoje dizem, olha, não havia mais... não se usou-se um subterfúgio para derrubar a presidenta. Exato. Né? Assim, pode se discutir um monte de coisa. Foi alterada essa ideia de pedalada fiscal. O Tribunal de Contas, no meio do negócio, não é? Foi. Tão logo se aprovou o golpe, se alterou a regra. Tão logo se alterou a regra. Porque tinha sido feito antes e não se pararia de fazer. Mas é curioso que, assim, que a gente pode discutir a gente pode discutir assim, é fato que não havia como a presidenta continuar. Assim, ficou provado que ela não tinha condição de governabilidade. O apoio foi retirado. Forçado, né? Assim, tem gente que fala... Tem uma vertente, uma galera bem institucionalista, que eles falam assim, que é a parlamentarização do presidencialismo latino-americano. Porque isso é uma estratégia tipicamente de regimes parlamentaristas. Você retira o apoio, cai o primeiro-ministro e vida que segue. Isso aconteceu agora. Olha só, isso está acontecendo agora no Reino Unido. E isso não causa grandes transtornos. Isso, inclusive, é bem mais rápido. Né? Isso é bem mais rápido e relativamente corriqueiro. Assim, a Itália, por exemplo, a Itália faz um negócio desse cada 2 anos. O pessoal fala da instabilidade latino-americana, mas, assim, o regime parlamentarista italiano, o primeiro-ministro cai, é coisa assim, cara, 2, 3 anos cai, cara. Os caras não conseguem terminar o mandato. Não conseguem, 4 anos, não conseguem terminar o termo. Não consegue. Matheus, para encaixar aqui estou escutando você aqui pensando umas coisas, né? Veja só, isso hoje, posterior, né? Na época, apenas para compartilhar a troca de ideias aqui, essa percepção. Em relação a esse processo do golpe, né? Para mim também é claríssimo, né? Golpe mesmo.
em etapas, e ele foi acontecendo. Duas coisas que eu queria linkar, né, para passar isso para você, dessa percepção. Eu me lembro que em 2012, eu estava numa aula, estava no laboratório de filosofia contemporânea, eu acho que eu já te contei isso. Tem até escrito no texto que botei no jornal online uma vez. Estava numa aula e o líder do laboratório é um especialista em filosofia política, muito experiente, muito bom, Guilherme Castelo Branco. A gente estava no meio da aula e do nada, aparentemente, assim, do nada. Pegou todo mundo um pouco de surpresa. Isso foi em primavera de 2012. O Lugo tinha caído meses antes. Né? Junho, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi junho de 2012. E nessa aula, era aula de filosofia política, o Guilherme chegou com a cara assim, um pouco assim, preocupada. Pertencemos a uma rede chamada Rede Ibero-Americana de Filosofia Política. Ele falou assim: um golpe se aproxima do Brasil. O pessoal conversando me passou isso. E parece que vai ser nos moldes muito parecidos com o do Paraguai. Eu estou te contando isso agora, estou lembrando isso agora, porque assim, não fazia a menor ideia, nenhum de nós lá. Eu lembrei disso, ficou registrado. Assim, golpe e tal, porque a imagem na cabeça que vinha era aquela coisa de 64, 65, militar, tanques, né? Golpe, mas como assim, né? O Brasil ia sediar a Copa. Com o desenrolar que você hoje está rememorando aqui conosco, manifestações e tal, aquela eleição, a gente lembrou aqui o episódio da boataria envolvendo o Youssef, que ele foi levado para o hospital. Por isso que surgiu a boataria. Ele passou mal, aí foi envenenado. Começa a acontecer isso tudo, eu fico pensando aqui, rapaz, os episódios dos furtos de HD, você lembra disso? Em 2008, aquela coisa mais esquisita. Não furto de HD. Ok, furtar HD de laptop e tal, mas da Petrobras e do modo como foi lançado na mídia, uma coisa esquisita, né? Aí depois disseram que era o pessoal da Halliburton, os seguranças que estavam para vender HD. Assim, começou uma série de acontecimentos assim pontuais, né? Que eles foram pingando. Eu estou dizendo isso do ponto do desconhecimento, só para fechar aqui essa troca, que a primeira vez que eu ouvi essa expressão guerra híbrida foi no Facebook, e eu não tinha a menor ideia, assim, demorou um tempo para eu começar a me mover para achar algum material que viria com o híbrido. Foi na linha do tempo de um camarada, um cara que tinha sido detido nas manifestações de junho de 2013, não sei porquê, mas não era nada grave, porque eu dizia, e você percebia na escrita dele que ele estava muito ameaçado, estou falando psicologicamente. Isso foi comentado depois. E ele descrevia o que estava acontecendo no Brasil. Olha que coisa impressionante. Eu não me lembro se foi 2013, final, ou 2014. Nós estamos sob ataque de guerra híbrida. Estão nos dominando nas redes, psicologicamente, nos testando. Eu quero sair do país. Era aparentemente uma fala desconexa, mas eu estou contando isso porque isso me marcou muito nesse processo de captura. Porque a primeira reação foi um pouquinho assim, Exterminador do Futuro, confesso para você, né? Eu ouvi guerra híbrida, falei, o que é guerra híbrida e tal? E com o tempo, a gente foi tendo literatura, né, um pouquinho mais, tinha pouca coisa publicada, né, aqui em português principalmente. Estava só lembrando essas séries de acontecimentos, alguns deles, né? Então, sobre isso que você está falando, eu vou querer mudar assim, o assunto, porque assim, é para mostrar assim, que já me perguntaram assim, Matheus, então como é que poderia ter evitado como é que a gente poderia ter evitado aquilo? Eu falo que, assim, que é uma coisa meio tautológica. A guerra aí, as manifestações só eclodiram porque a gente não tinha condição de resistir. E a gente não tinha a gente não tinha condição de resistir depois que elas eclodiram. Então, assim, vai ficar nessa procura, né? Tostinho de marca fresquinho, porque vem demais. Mas, assim, o golpe de 2012 no Paraguai, ele mostra que o governo do PT estavam desorientados, assim, estava faltando inteligência. Porque não era para um golpe no Paraguai acontecer e pegar a gente de surpresa. Não era, do ponto de vista de governo. Não era. Eu não recordo agora se aconteceu antes ou depois, mas também não era possível
o nosso um criminoso, e é crime comum, é traficante, conseguir entrar na embaixada brasileira e ficar exilado. E é muito menos, e assim, não poderia passar pela cabeça de nenhum estúpido que um diplomata brasileiro ia viabilizar a fuga desse bandido. Cara, assim, isso custou a cabeça do ministro. Tudo bem. Qual episódio? Depois, relembra qual episódio você está se referindo, para refrescar aqui. Eu não estou lembrando o nome do cara. Tá me escapando também. Se tu tiver... se tiver como acessar a internet aí. Deixa eu ver aqui. 2012. Senador Bolívia. Senador Bolívia e o embaixador é um cara famoso que foi reabilitado. Ele caiu no ostracismo no Itamaraty. Aí ele foi reabilitado, acho que no governo Temer já. O governo Bolsonaro. Eu não consegui achar aqui. Talvez não esteja buscando direito. Não tem problema. Peraí, então. Eu não estava lembrado desse caso. Isso foi um pouco antes do ruízo político, né? Do impeachment, né? Jorge Pinto Molina. Então eu achei que não era. Jorge Pinto Molina. Caso do senador boliviano. Foi antes. Olha, rapaz, foi antes. Foi em maio de 2012. Isso? Então, na Embaixada Brasileira, La Paz. Bem lembrado isso aí, Matheus. E o embaixador era um diplomata jovem que, na verdade, assim, ele se notabiliza por ser filho de um outro diplomata. Um diplomata importante e tal. Mas ele é figurinha menor, assim, o fato é que ele caiu no ostracismo do Itamaraty e depois ele foi reabilitado. Mas, assim, ele se notabiliza por ser filho de um outro diplomata e por ter uma merda dessa. A real é essa. Sim. Assim, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Porque, assim, a gente pode errar em um monte de coisa. A gente não pode errar num negócio desse com um vizinho nosso que tem um histórico, tem uma mágoa histórica conosco. Que, por mais que possa ter superado, e não vou entrar na discussão. Foi no Paraguai, no caso, né? O Paraguai. Não, falando agora é deixar uma criança. Tá. A gente não pode, um negócio desse sim, cara. Um país do nosso lado, que assim, que é um país notadamente menos poder de qualquer dimensão que a gente queira adotar, a concepção de poder, a Bolívia é mais frágil, e que em setores da Bolívia, da elite boliviana, da direita à esquerda, há uma mágoa em relação ao Brasil. A gente não pode, cara, dar asilo e tirar e viabilizar a fuga desse cara, gente. Não pode um negócio desse. Não pode. O que nossos diplomatas estavam fazendo que não virar, foi muito rápido. Não, foi mal. O que nossos diplomatas estavam fazendo que não sabiam, que não viram que tem um golpe no Paraguai? Porque, assim, quando estoura o caso na Fazenda, porque o golpe no Paraguai ele tem uma questão assim, que ele estoura, tem uma repressão, tem um conflito de terra em torno da terra de um senador da direita, um quadro clássico tradicional da direita paraguaia. Essa terra, depois se mostrou que ele não tinha o direito, o título de posse dele era mentiroso, era falsificado. Mas, na época, ele gritou que ele tinha legitimidade da posse. Aí teve um conflito, porque o pessoal que ocupou a terra, ou corresponde ao MST lá, que ocupou a terra, se mostrou depois que eles ocuparam com razão, porque a terra era irregular.
o pessoal foi violentamente reprimido. Ora, bolas. Até parece que a mídia de direita do Paraguai está preocupado com repressão contra sem terra. Até parece, né? Desculpa, assim, eu me preocupo. Eu me preocupo. Mas a mídia, acho que é ABC, acho que o principal jornal lá é o ABC, o que corresponde à Folha ou o Globo de lá, acho que é isso, acho que é a ABC. Então parece que esse jornal está preocupado com isso, né? A nossa imprensa só noticia alguma coisa contra pobre. Hoje noticia mais rápido porque as mídias sociais fazem o negócio correr que nem rastreador. Mas é notório, assim, o caso em Eldorado dos Carajás, primeiro foi notícia lá fora. O Globo só foi falar a respeito porque a imprensa internacional já tinha dado a barriga, pô. Sim, pressão vindo de fora, né? Pressão midiática. Até parece que, que o ABC do Paraguai e as elites as quais esse jornal representa os interesses, elas estavam preocupadas com a morte de 11, acho que foi 11 sem terra, e acho que 4 policiais, até parece. Mas assim, numa situação normal, isso é só um desastre. Isso é só um problema. Assim, é trágico, mas o potencial político disso, em condições normais, é reduzido. Só que era um presidente que não tinha base parlamentar nenhuma, gente. É claro que isso podia dar uma merda muito grande. O que nossos diplomatas estão fazendo? Que acabou que, assim, a gente viu um golpe, estava tendo até um evento no Brasil. Estava tendo a época do golpe lá, estava tendo a Rio Mais 20. Estava tendo Rio Mais 20 aqui. Aí, essa vergonha. O mundo inteiro no Brasil e tem um golpe do lado do lado do Brasil e a gente não sabe de nada. Então, assim, os setores, o que se fala assim, que o PT aparelhou, não, o PT não aparelhou, cara. De modo algum, eu concordo com você nesse aspecto. Houve uma ingenuidade, eu estou chamando de ingenuidade aqui, até pegando pesado. Não se enxergou, mas longe de aparelhamento nenhum, não se viu. Cara, eu entendi que foi o que você pontuou. Os governos do PT só aparelharam no bom sentido. Porque Sim. nunca a Polícia Federal, o IBAMA e as Forças Armadas receberam tanto aparelho. Perfeito. Então, a PF teve apoio como nunca teve. Né? O engavetamento, inclusive, ele fala de PGRs, o engavetamento acabou. Claro que acabou sendo negativo nesse sentido de operacionalizar. Mas anterior, o engavetador de FHC, né? Geraldo Brindeiros. Isso acabou. Entendeu? É quase que um paradoxo, né, sobre esse aspecto. Então, assim, tem um aspecto. Voltando à questão assim, da guerra híbrida, o que acontece? A dimensão mais importante da guerra híbrida é a dimensão ideológica. Porque, assim, foi a dimensão ideológica que fez gente ir para a rua, porque a outra variável, a outra grande diferença do neogolpe que ocorreu no Brasil em relação ao que ocorreu no Paraguai e Honduras foi questão de povo na rua. Que não houve, inclusive dada a velocidade com que aconteceu, com que os eventos aconteceram, tanto em Assunção quanto em Tegucigalpa, foi muito rápido. Então, assim, não teve povo na rua. Gerou mais tumulto, gerou mais questionamentos quanto ao processo. Aqui teve povo na rua e todos os ritos foram bem cumpridos, de modo a dissuadir, a dissipar os questionamentos. E como é que tu põe esse povo todo na rua? Ideologia. É ideologia. E aí, assim, na dimensão, a guerra ideológica, a guerra híbrida é fundamentalmente uma guerra ideológica. E aí o que acontece? Isso é que viabiliza, por exemplo,
o pessoal achar as nossas Forças Armadas serem tão simpáticas ao americanismo, a ser submisso, a comprar uma ideia, a defender ferreamente uma ideia de soberania, que é a gente não teve as fronteiras violadas, então a soberania está intacta. Tudo bem, a gente está quase doando urânio para os Estados Unidos fazerem bomba atômica. Está quase doando. Eu nem sei como assim, o Temer chegou a assinar um acordo que era tipo assim, lesa pátria em relação ao urânio. Então, assim, estão privatizando um monte de coisa. Rebaixou o valor rebaixou a mão de obra brasileira a níveis, assim, miseráveis mesmo, né? Porque tem muita gente passando fome, miséria. E então, assim, isso como que se faz? É disputa ideológica. É disputando o coração de gente para botar esse povo na rua. Porque eu lembro, assim, que eu acabei nem colocando isso no livro, né? Mas, assim, essa parte, né? Eu botei a parte da entrevista com o Genuíno, eu botei no livro, mas lá para as tantas eu perguntei para o Genuíno, eu falei, mas Genuíno, assim, por que a gente não comprou os caças russos? Por que nem estava na pauta? Era o caça da... Aviões Sukhoi, né? De última. Até a Venezuela tem aviões Sukhoi. Não, porque a Venezuela tem quase sucata. Assim, a gente teria uma coisa bem superior. Mas mesmo assim, a Força Aérea Venezuelana é a mais poderosa da região. Mesmo assim, ninguém se atreve. Eles têm, eu li uma vez, eles têm, acho que uma esquadrilha de 17, 18 aviões Sukhoi, o que é um problema grande, mesmo Sukhoi. Mesmo. Não, qualquer. Mas olha só, essa esquadrilha, que nem é de uma frota, nem é de uma frota das mais modernas, essa esquadrilha ela torna o espaço aéreo venezuelano um espaço privilegiado, quase impenetrado. Seguramente. Se for combinar isso com os S-300, aí não tem jeito, os sistemas de defesa antiaérea, que eles ligaram, né? Porque teve aquela palhaçada aí, vamos levar ação humanitária, tentativa de golpe. Eles ligaram 3 S-300, triangulou o território do país. Para quem não tem muita familiaridade, mas o território venezuelano é um triângulo. Então ligou um em cada ponto do triângulo, fechou o espaço aéreo. Quem tem curiosidade procura saber qual é o potencial ofensivo de um S-300. É tão grande que inviabilizou o espaço aéreo de Roraima. É tão grande que não foi que seria extremamente arriscado algum avião decolar de Roraima inteiro. Então, assim, isso aí é parceria com os russos. Por que a gente não foi? Por que a gente não tentou uma parceria com os russos? Porque os nossos militares ideologicamente estão comprometidos com o Império Estadunidense. Porque olha só, e aí eu falo aqui, de repente você vai fechar aqui, se você quiser fazer alguma pergunta, que a gente acabou uma pergunta só falando tudo, né? Mas, cara, as Forças Armadas venezuelanas passaram por uma reforma em 2020. O primeiro artigo da Lei das Forças Armadas falam que elas têm que se pautar pelo anti-imperialismo. Então, é uma força armada. O pessoal não entende. Mas, pô, o cara não cai. Meu amigo, as Forças Armadas lá, elas têm clareza de quem é o inimigo. Elas têm clareza. E o inimigo não é interno. Ela não é voltada a combater inimigo interno. Ela tem clareza de quem é o inimigo. O inimigo está do outro lado do Caribe. De olho nos recursos, de olho nos recursos. Rapaz. É isso aí. Então, assim, eu perguntei pro Genuíno, eu falei, mas Genuíno, na época, assim, né, você teve proximidade com os militares, né, trabalhou no Ministério da Defesa, mas por que se cogitou caça estadunidense, caça francês, caça sueco? Por que não os russos? Aí ele, Matheus, a simples menção de incluir os russos no rol das possibilidades, os aviões russos no rol das possibilidades,
gerava um frisson, deixava os militares brasileiros... Bases aeronáuticas comunistas sendo implantadas no Brasil, no mínimo, né? Imagina, gente, a Força Aérea Brasileira, que foi criada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Imagina. Sem chance. Entendo perfeitamente. Sem chance. Sem chance. Não, mas o mais curioso é o seguinte: junto com os caças, tem a questão do submarino nuclear, em que os russos também estão bem à frente. Estão bem à frente. Tanto do submarino quanto de porta-aviões nuclear. Os russos estão muito bem cotados nisso aí. E por que não teve? Por quê? Por que não teve? Porque a elite brasileira e as Forças Armadas, elas têm um comprometimento ideológico. Porque olha só, é puramente ideológico. Do ponto de vista pragmático, do ponto de vista pragmático, interesse mesmo, não haveria de ter essa ligação com os Estados Unidos mais. Porque o Barão do Rio Branco, ele, quando assume a chancelaria em 1902, ele muda o eixo. Ele era monarquista. Ele tinha toda uma história de ter servido nas legações brasileiras na Europa. Mas ele muda. Ele fala, olha só, os interesses brasileiros eles estão ligados aos Estados Unidos, já fez a transição. E, de fato, assim, o setor mais dinâmico da economia brasileira à época eram os cafeicultores, que desde 1840 eles já eram o setor mais dinâmico, e desde 1840 eles já tinham mais vínculo com os Estados Unidos. Mas havia uma resistência à transformação. E aí, em 1902, o Rio Branco ele percebeu que a transição do eixo de poder estava saindo, estava cruzando o Atlântico. E ele orientou, mesmo com toda a história dele com a Europa, ele orientou para não, vamos para os Estados Unidos. Porque, do ponto de vista pragmático, isso tinha sido feito. Agora a gente está aqui, sabe? Do ponto de vista pragmático, fazendo um negócio que tem nada a ver. Né? Extremamente contraditório. Assim, a nossa relação comercial é mais com a China. Inclusive, eu trago esses dados de economia política nacional, eu trago isso no livro. Tanto importação quanto exportação, a China é um parceiro mais importante. A China, o Extremo Oriente, e aí somando Japão, China e Filipinas, Indonésia, Tailândia, já é o polo mais dinâmico do que o Atlântico Norte. E a China, o consórcio China-Rússia é um desafio geopolítico enorme para os Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos, assim, então, a gente está vivendo, né, um declínio do poder deles. Tem gente que acha que o declínio é para... Quem fala declínio é tipo assim, amanhã vai cair, amanhã vai cair. Não. Mas esses processos demoram mesmo, são sim. Agora, bem, aí vai dar margem para um outro filme, uma outra live. Matheus, ó, tá muito bom. Aqui pensando a questão também do tempo, nosso papo maravilhoso. Outra live, não. Eu espero, se depender de diversas, entendeu? Você aqui não é um convidado, é a hospitalidade da casa, do portal Fio do Tempo também, uma enorme tá aqui. E esse assunto ele se desdobra, inclusive até com interlocução com outras pessoas se aproximando, né? O professor Magdi, um egípcio que veio aqui, viveu o pessoal chama de primavera. Ele não gosta que chame de primavera árabe, né? No Egito, Praça Tahrir. Ele teve aqui, uma pessoa interessantíssima. Eu vou ter um prazer enorme de colocar um dia a gente junto para trocar ideia, porque ele traz a experiência dele de ter vivido lá, e é muito legal. Revoluções coloridas, né, e tal. Para a gente se encaminhar aqui para umas colocações finais tuas, você falou uma coisa muitíssimo interessante aqui, que eu anotei, dessa manipulação político-ideológica, mais ou menos, tá? Estou lembrando aqui há pouco tempo,
que caracterizou um pouco esse processo, essa série de acontecimentos no Brasil que a gente chama, né, tá chamando aqui do neogolpismo, a guerra híbrida, usando as redes também, plataformas, mídias e tal. Outro dia, eu dei de cara com um texto que eu ainda estou lendo ele com mais sem pressa, de um autor chamado Daniel Martins, Costa Rica. É um conceito que ele está trabalhando agora, mas que remete a todo o que a gente vai discutindo muito futuramente, tá? Na área da psicologia, que ele chama de neuropsicologia da propaganda aplicada no âmbito político-ideológico. Eu estou dizendo isso porque vai de encontro ao que eu entendi que você estava falando, dessa propaganda em massa que parece, para alguns, e eu tenho convicção, eu creio que você também por aí, que atingiu a demografia nossa, a população em cheio, né? Psicossocialmente. O Brasil entrou numa turbulência a partir, principalmente, de 2013, né? Que o pessoal fala... Eu não gosto muito de polarização, sabe, Matheus? Eu acho essa ideia de polarização tem o risco de reduzir muito o que muitas pessoas estão levando assim, Lula e Bolsonaro, é uma coisa totalmente inexistente, incomparável, um absurdo, né? Então eu acho que esse adoecimento, operacionalização desse bombardeio midiático que desencana das operações psicológicas manobradas e tal, o que você, de uma maneira assim sucinta também, que eu tive presente há pouco tempo, uma apresentação muito boa, uma das coisas que você acha que deveria ser trabalhado, deveria ser reforçado, deveria ser pensado, né, para que essa faixa de vulnerabilidade de países, de nações como a nossa e outras, né, diminua em termos das mídias, em termos do uso da internet, em termos das plataformas, em termos de nos tornar tão abertos ao, digamos assim, a ser atingidos, sermos alvos, exemplos, de empresas Big Tech que manobram seus interesses com seu poderio econômico ao bel prazer, né? Sempre com interesse de olho nos recursos, de colocar a população dobrada, né? Desvalorizada, que é o que faz, não é o que eles fazem quando eles aplicam os golpes, né? No caso, eu estou falando eles, mas eu estou me referindo aos Estados Unidos da América, né? Nesse caso específico. Só para concluir, para passar essa bola, eu dei de cara com um vídeo, me chamou muito, me espantou muito. Eu mostrei até para o Léo Stoppa pedindo a opinião dele outro dia. Um vídeo da OTAN e da União Europeia juntos. Um vídeo de propaganda sobre guerra híbrida, que eles chamam de ameaça híbrida. É um vídeo de propaganda porque é muito, muito interessante. Como que eles fizeram um vídeo de 2 minutos mostrando que as novas modalidades de tomada de poder, né, usam uma ameaça híbrida que é invisível, porque usa artefatos psicológicos, usa mídias e tal, e que a OTAN e a União Europeia, elas devem receber o crédito para ajudar o mundo a combater isso. É sério, esse é um vídeo online, e quando eu ia editá-lo para comentar, para as pessoas pensarem, né, porque para mim é uma propaganda um pouquinho perigosa, distorcida. Eles não falam guerra híbrida. Eu vi no final que tinha a Reuters detém alguma coisa das imagens e teria que entrar em contato com eles. Eu mandei uma mensagem para não ter problema, porque me pareceu assim muito no rastro de um artigo recente que teve de um almirante francês, nós tocamos nisso aqui, você falou, sobre guerra cognitiva, pouco antes do conflito Rússia e Ucrânia começar, que vai na direção de que o mal, ou seja, países que manobram essas coisas, esses instrumentos para o mal, devem ser combatidos pelos mesmos instrumentos por quem combate pelo bem. É sério, o artigo do Almirante, que eu acho, inclusive, um artigo que carece, em muitos pontos, de mais sustentação, foi divulgado aquilo que você comentou no início. Como é que alguém que planeja método de derrubada, de tomada de poder secreto, divulga um artigo para todo mundo dizendo tudo que tem que fazer, que não tem. Mas assim, como se fosse uma série, né, a ser acompanhada. Bom, fechando essa fala aqui minha, passo a bola para você. O que você acha que deveria mudar, melhorar nesse aspecto, envolvendo tecnologia, envolvendo mídias do Brasil, e para suas conclusões finais aí desse papo maravilhoso aí de hoje. Cara, então,
Sabe quem é Hermano Viana? Hermano Viana, ele é irmão do Herbert Viana e fez uma dissertação de mestrado, cara, sobre funk. E aí ele fala que, dado momento, assim, o Malboro tava, cara, pensando assim, pô, tava cheio de ideias e tal, mas o Malboro falou assim, cara, quer saber uma parada assim? Quem vai inventar uma parada nova são os moleques lá da favela, lá do alto da favela, que cresce ouvindo repente, quando os favelados têm ascendência nordestina, eles crescem ouvindo repente. Quando eles são negros, né, eles crescem ouvindo Partido Alto. Então, essa galera que vai inventar uma coisa nova a partir dessas ferramentas aqui. E aí ele leva bateria eletrônica e outras coisas para os moleques que criam o funk carioca. Então, assim, eu acho que a gente tem que alimentar, tem que iniciar a galera que são os mais vulneráveis dessa parada. Porque a gente tem a dificuldade, assim, cara, assim, o Lula, ele não é esse gênio, assim, esse fenômeno à toa, assim, né? Ele conhece a dor do povo brasileiro mais que qualquer outro político, entendeu? Então, assim, ele tem essa capacidade a gente fica aqui, eu vou pegar aqui, vou explicar o explicador keynesiano, falar um monte de termo técnico e tal. Cara, o Lula, em todo comício, o Lula explica um explicador keynesiano. E explica rapidamente, assim, de uma forma que todo mundo entenda. Impressionante. Então, acho que sim, é fazer essas pontes, né? Fazer pontes com pessoas que sejam capazes de mastigar isso que a gente tem produzido em termos de academia e transformar isso numa linguagem em que o trabalhador que está precarizado ele consiga entender rapidamente o que a gente está falando. Muito E bom, Matheus. isso é uma coisa. A outra coisa, cara, que eu achei interessante assim, que você trouxe, que é a ameaça híbrida. Então, cara, a guerra híbrida ela surge assim mesmo. A guerra híbrida, a transição do conceito é assim, ele surge como uma ameaça híbrida. Né? Ele surge despretensiosamente num artigo acadêmico de 2002, mas é a partir de 2004, 2007 que Jeremy Hoffman, ele é um tenente-coronel dos Marinheiros, ele começa a desenvolver e a ideia dele é isso, é de que há uma nova forma de combate, que eles chamam de ameaça híbrida, que consegue, se não neutralizar, pelo menos minorar a vantagem que os Estados Unidos, como ele é dos Estados Unidos, ele fala só dos Estados Unidos, mas se fosse alguém da Alemanha, falaria da OTAN, né? Mas ele fala assim que há no cenário novas formas de combate que têm capacidade de diminuir a vantagem que os Estados Unidos têm no que toca a poder de fogo e capacidade de inteligência. E ele desenvolve isso num artigo, acho que de 2004, salvo engano, mas em 2007 ele lança um livro financiado por um think tank conservador. Tem a ver com aquele manual TCO, tem um manual dos Mariners, é nisso que está? Não, esse manual que você está falando, o TC 0118, 1801, que é Training Circular, né? É uma circular de treinamento que eu sempre fiquei curioso como é que esse negócio vazou, mas, salvo engano, foi no pacote do Assange, acho que foi no pacote do Assange. O Coríbico cita, né, na nota do livro dele, né? Tá. Então, eu também cito, mas não, eu estou falando do Hoffman, eu não sei nem se o Coríbico fala do Hoffman, eu acredito que fale. Eu não vi, não. Não sei, eu sei que é o seguinte, que o Hoffman,
o livro do Hoffman, ele coloca os Estados Unidos como vítimas do processo de guerra híbrida. E isso é 2007. E aí, esse documento do Ministério da Defesa, do Departamento de Defesa, a qual você se refere, que é a Circular de Treinamento 1801, ela é de 2010. E nesse documento aí ele fala que no futuro previsível os Estados Unidos vão estar cada vez mais envolvidos em guerras não convencionais, que a guerra não convencional ele é um esforço multi-agências, a incluir todo o aparato do governo dos Estados Unidos, não só o Departamento de Defesa, porque existem esforços que extrapolam esse departamento. Fala que os Estados Unidos não têm poder de criar artificialmente uma crise, mas cabe aos agentes que estão envolvidos na promoção da guerra não convencional identificar eventos que possam ser potencializados e identificar dentro desses eventos críticos quem pode ali funcionar como representante dos Estados Unidos naquele território e derrubar um governo que seja considerado hostil. Tudo isso está no documento. Tudo isso está no documento. Que aí é isso. Hein? Eu confesso assim, que eu até primeiro tive contato com esse documento, eu fiquei até receoso, assim, mas como eu vi muita gente de qualidade usando como base, eu aceitei também que ele é um documento quente. Mas ele está falando disso tudo, cara. Só que, assim, ele é uma coisa mais tática. Na verdade, assim, está entre a tática e a estratégia. Mas o que eu estou falando é mais de estratégia do que eu falei antes do Hoffman. Porque o Hoffman ele faz esse debate nas academias, né, em revistas em que militares e civis envolvidos com o tema de defesa fazem os debates que são meio acadêmicos, meio militares. Né? O texto do Hoffman que fala isso, fala de... ele fala Hybrid Challenge, desafio híbrido. Exatamente a expressão desse vídeo que a OTAN, a União Europeia, está usando. Então, isso aí vem dessa ideia de que eles identificaram. Ele é curioso, porque ele fala assim, né? Tudo que assim, tudo eles estão de vítima, né? Eles falam assim, como que no Iraque, no Afeganistão, e aí ele põe como exemplo de grande promotor de guerra híbrida o Hezbollah. Líbia. Não, mas é porque esse livro é anterior. Ah, tá certo. Esse livro é anterior, é de 2007. A crise da Líbia e da Síria vai ser 2011, no rastro da Primavera Árabe. Que eu também não gosto desse termo, mas quando eu uso, fica entre aspas. Assim. Também, a gente usa, mas eu entendo também a crítica do Maged, né? Eu não gosto. Eu não gosto. Assim, geralmente eu uso um chamado da Primavera Árabe. Mas não, esse texto do Hoffman ele é anterior. Ele é de 2007. É de 2007. E aí ele usa como paradigma de movimento que executa, né, que pratica guerra híbrida, o Hezbollah. Que coitado do Hezbollah, coitado de Israel que tem que enfrentar o Hezbollah. Então é isso. Espero ter ajudado aí. Muito, Matheus, muito. Eu acho que esse nosso bate-papo, essa entrevista, né, vai poder ajudar muita gente também no sentido de provocar reflexões, né, e você nos ofereceu aí uma análise bem rigorosa, numa linguagem bem acessível, isso é muito importante, né, essa troca de ideias, e já fica aqui, eu vou estar acompanhando, né, um camarada, amigo e também
junto aqui do Portal Fio do Tempo, vou estar acompanhando teus estudos que você está fazendo agora e espero que outras vezes, em outras oportunidades, né, você volte, né, só você e com outras pessoas também, para a gente continuar a desenvolver essa troca de ideias, né, nos aprofundarmos e podermos compartilhar também um pouco de tentativa de entendimento sobre tudo isso que a gente falou hoje. Né? Um grande prazer, agradeço muito você ter vindo aqui bater um papo com a gente. Pô, cara, eu que agradeço, cara. Agradeço mesmo. Valeu. Isso aí. Forte abraço.